Deixa eu ver esse vídeo aqui que o Xoxões mandou, pessoal. Vamos ver. Eu queria dar um recado rapidinho aqui antes de vocês assistirem o vídeo. A minha voz tá bem estranha porque eu tô bem doente e eu tava com ventilador na cara, então ficou uns fios de cabelo voando na minha cara, mas é porque eu tava com calor. Deus é maravilhoso e hoje eu quero dar uma notícia muito boa pra vocês. Sei lá, hoje meio que deu tudo certo. Esse calor infernal felizmente tá passando. Hoje eu fiz minhas coisas, fui produtivo e eu acabei de ter a melhor notícia do mundo. Acontece que um dos caras mais patéticos da internet brasileira acabou de ser preso e o sujeito em questão é o Bruno Hikikomori. Talvez você não conheça ele, mas acontece que ele foi preso hoje. Ele é uma figurinha carimbada já da internet, desde muito antes do King e dos moleques do Hoje, vulgo. Caramba, foi hoje mesmo, pessoal. Hoje mesmo, pessoal. Então ele já foi preso 3 vezes. A primeira ele foi preso por pedofilia. A segunda ele foi preso por ameaça de atentado. Então agora é a terceira vez, tropinha. Vamos lá. Vamos ver o que ele aprontou. Discord. Esse era o cara que todo mundo apontava o dedo e ria da cara dele pelo quão patético ele é. Bruno esse que acumula um monte de processo no Jus Brasil e tudo só por coisinha leve, tipo racismo, tipo realmente ter CP no celular, sabe? Qual que é o Jus Brasil dele? Igual se fosse rede social, né? Qual que é o Facebook dele? Qual que é o Jus Brasil dele? E tudo só por coisinha leve, tipo, ele é Bruno esse que acumula. Bruno. Esse era o cara que todo mundo apontava o dedo e ria da cara dele pelo quão patético ele é. Bruno esse que Bruno Costa. Ô, Rodrigo, não corta isso aqui pro canal, não, por favor. Streamer de LoL é condenado a 10 anos de prisão por apologia e incitação ao crime. Nessa semana, o streamer Bruno Costa Silva, filho de 23 anos, foi condenado pela justiça. Meu Deus. Meu Deus. Rapaziada, assassino não pega isso aqui. Pessoal da live, assassino não pega isso aqui. Meu Deus. 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Conhecido pelo nick de Rick Komori, foi denunciado pelo Ministério de Goiás por praticar ameaça, apologia, incitação ao crime e preconceito. Caralho. Caraca. Na denúncia realizada, o streamer agora réu teve sua lista de crimes, vídeos ameaçando matar crianças, incitava a prática de crimes de estupro, homicídio contra menores, além dos crimes de racismo e xenofobia. Já foi realizada a apreensão de um aparelho celular, webcam, microfone, computador. Ô, coitado da mãe e do pai desse cara, hein? Puta merda. Ô, Goi, assiste os vídeos dele que você vai entender. A verificação dos equipamentos ajudou a comprovar as evidências. Em repercussão nas redes sociais, usuários publicaram diversos momentos das transmissões de Bruno, e em cada um deles ele comete um crime diferente. Você pode conferir um desses momentos no vídeo abaixo. Aviso de gatilho. O vídeo contém falas que citam prática de estupro e pedofilia. Hernani, se eu assaltar e matar, eu ainda saio para assistir suas lives. Quando os caras comerem a bunda dele, a pena diminui. Não ia fazer nada com esse tempo de vida mesmo? Bom ponto, 500 ml. Eu vi um vídeo que ele tava assistindo 10 horas da mesma música e escrito assim: eu adoro jogar minha vida fora. Vocês viram isso? É, reclusão é prisão. Ô pessoal, ele falou que ele adora jogar a vida dele fora. Vocês viram isso? Quer ver? Ih, o canal dele. Não. Acho que o canal dele foi pro saco. Acho que foi. Deixa eu ver. Vamos ver. Não, tá aqui ainda.
Aqui, ó. Aí, pessoal. Estou fazendo isso porque gosto de jogar minha vida no lixo. Aí, conseguiu. Aí, pessoal. Ele ficou 10 horas escutando isso aqui, ó. Que bosta, hein? Vai tomar no cu, hein, bicho. Quando você pensa assim, o cara vai jogar a vida dele no lixo. Você pensa no filme. Como é que é o filme lá? Despedida em Las Vegas, né? Com Nicolas Cage. O cara já não quer mais viver. Ele vai pra Las Vegas e começa a trepar e usar droga sem parar. Essa é a expectativa de jogar a vida fora. Realidade. Que bosta. Uma vida jogada fora, gente. Um sujeito com perna, braço, cabeça. Um sujeito até inteligente. Ó, ele é mais inteligente que eu com vocês, ó. Ele consegue montar a live dele assim, eu não consigo. Ele é até mais inteligente que a gente, ó. Ele jogou a vida dele no lixo, na lata do lixo. Parabéns. Coitado do pai com a mãe dele, hein? Puta que pariu, pessoal. Puta que pariu, hein, pessoal. Que merda. Em sua defesa, Bruno afirma que está em um momento depressivo, fazendo uso de medicamentos e que se arrependeu no dia seguinte após o vídeo da apologia, citado no início da matéria, tendo decidido excluir o vídeo. A defesa do streamer condenado requereu sua absolvição alegando a ausência de provas, mas a juíza Grimã Guerreiro Caetano Bento negou por entender que, diante de todas as evidências apresentadas, não restam dúvida contra os crimes praticados por Bruno. Com certeza, pode apostar dinheiro que pesou o vídeo que ele grava lendo a sentença e falando que ia fazer uga-uga na juíza. Vocês podem apostar dinheiro que chegou na mão da juíza, ela lendo a sentença, ele lendo a sentença e falando que ia fazer uga-uga na juíza. É um maluco da porra também, né? Não é nem maluco, cara, é só burro. Bruno já foi condenado antes e está detido. Como consta na reportagem, Henrique Comoro já tinha passagem na polícia por apologia ao nazismo e armazenamento de conteúdo de pornografia infantil. O streamer já se encontra detido na casa de prisão provisória do Rio Verde. O cumprimento de pena está em regime fechado e não há opção de recorrer à sentença de liberdade. Caralho, não há opção, pessoal. Tropinha, é fumo. Anderson, é isso mesmo. Sobrenome bom prejuízo, Guerreiro. Caraca, pessoal, não tem chance de recorrer em liberdade. Fumo nele. Fumo nele, tropa. Hernani, só se vive uma vez. Fumo nele, pessoal. Esse cara é bem burro, concordo. Os equipamentos apreendidos pela justiça serão destruídos. Quê? Quê? Eu nunca vi isso, juro. Primeira vez. Os equipamentos serão destruídos. Pega o computador. Seu computador é tão nojento que nós vamos incinerá-lo. Caralho. Será que eles acharam mais pedofilia, pessoal? Pergunta sincera. Será que eles acharam mais pedofilia? Qual que é essa camiseta que ele tá? Black Friday dos... Ai, do Ortobon. Ele tava com a camisa da Ortobon.
Black Friday dos colchões, deve ser. Ortobon. Nesse sábado da Super Live de Hernani Carreira, a verdadeira história de Maria da Penha. Verdade, nós vamos passar o documentário. Caralho, pessoal. Surreal como falar hoje em dia é pior do que fazer. Bom ponto. Caraca. Olha só, malandro. Oi, a gente falou mais cedo, né, cara? É a questão de chamar atenção. Ele chamou atenção. Puta que... Cara, é a primeira vez que eu vejo... Eu não sei se vocês já tinham visto. É a primeira vez que eu vejo mandar destruir equipamento. Essa é a primeira vez que eu vejo destruir equipamento, cara. Puta que pariu. Vocês já tinham visto isso, pessoal? Ó, nós vamos fazer uma apreensão lá na casa do Gelo Gamer e vamos incinerar o equipamento. Puta que pariu, rapaziada. Ah, aqui, ó. Ele tava ameaçando o massacre lá em Goiás, ó. Tá aqui, ó. Ameaçou massacre em escola do Rio Verde. Aí, ó. Então ele fez vídeo falando de massacre, tropa. Aí, ó. Igual o Anderson falou, ele tava incitando, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, tropinha. Que barbaridade, tropinha. Vamos voltar pro vídeo lá, pera aí. Vamos voltar pro vídeo lá, pessoal. Cadê? Aqui. Pera aí. Pera aí, vamos terminar esse vídeo aqui, pera aí. Que acumula um monte de processo no Jus Brasil e tudo só por coisinha leve, tipo racismo, tipo realmente ter CP no celular, sabe, o modelo de cidadão usuário do Discord. Mas antes da gente vir pra 2023, 2024, eu queria mostrar pra vocês todo o histórico cabuloso do Bruno na internet antes e depois eu explico como ele foi preso. Acontece que eu particularmente lembro do Bruno lá daqueles grupinhos estranhos de Facebook, sabe? O Bruno já era um cara que atormentava e enchia o saco lá, mas eu separei aqui alguns posts da época pra vocês verem que tipo de cara ele era. Que tipo de pessoa eu sou? Bom, eu sou do tipo que não liga se uma criança for ou uma velhinha cair no chão, quebrar o crânio e morrer. Na verdade, eu acho engraçado esses tipos de coisas, desde que não aconteça comigo. Tirando minha professora de geografia, amor da minha vida, todas as mulheres... Então dá risada aí agora. Então dá risada aí agora. Ri aí, malandro. Pra mim são vagabundas. Isso inclui a minha família. Odeia gays? Sim, mas relaxa. Lésbicas e bi, essas porra tudo. De resto eu sou amigo de qualquer um que queira ser meu amigo. Eu carrego um ditado: se me fuder, eu fodo de volta. Com certeza vocês vão ver depois pela cara do Bruno aqui que ele é um indivíduo realmente perigoso. Você não vai querer xingar uma pessoa dessa. E eu faço de tudo pra te sacanear. Igual eu fiz com uma mini vagabunda que explanei nudez dela pra escola dela toda. Tá, se vocês quiserem vocês pausam e leiam, mas já deu pra entender que dela Parará, parará. Parará, parará. Se acha superior às outras pessoas? Sim, não importa como é a sua vida. A minha é mais importante que a sua, independente de qualquer coisa. Não sou de zoeirinha, quer me fazer rir? Só contar uma piada de humor negro. Não minto, falo o que penso. Raioelo no LOLzinho, tenho stream, bem-vindo ao meu novo perfil. Ô, Jorge, falando sério, rapaziada. Jorge é uma bosta. E eu tô cada vez mais com raiva de Jorge. Ô, não tem nada de benéfico em ser Jorge, cara. Jorge é só abobado, cara. É chato. Não é engraçado. Jorge é só chato, cara. Puta merda, rapaziada. Nossa, Jorge é só chato. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. É só chato. Não é engraçado. É chato, cara. Olha que chatice, cara. Nem engraçado essa porra aqui é. Vocês acharam isso aqui engraçado? Tipo assim... Vai, se eu vou aqui e escrevo assim escrevo uma piada bem racista, bem fodida, mesmo, mas vocês cascam o bico, beleza. Isso aqui é chato, cara. Não, beleza não. Politicamente correto. Mas vocês entenderam meu ponto. Vocês entenderam onde eu quero chegar. Não faz de bobo, não. Agora, isso aqui é só chato. É chato.
Chato, chato, chato. Ele é claramente insano. O advogado deve ter achado que é melhor 10 anos preso do que botar indefinidamente no manicômio judiciário. Aí você tem um ponto. Ele conseguiu ser mais louco que todos. Eu sou mais louco que todos vocês. Pra escola dela toda. Tá, se vocês quiserem, vocês pausam e leiam, mas já deu pra entender que tipo de cabaço o Bruno Hikikomori é, e eu vou continuar aqui. Imposto é um roubo necessário, e ele só irá se tornar desnecessário quando estabelecerem uma lei que obriga todo presidiário a trabalhar de forma escrava para o país. E o único motivo de eu estar adicionando isso aqui no vídeo é como é hilário ele defender essas opiniões, e logo depois ele ser preso. Sim, ele foi preso ainda em 2019, e hoje, exatamente hoje, dia 21/3/2024, ele tá sendo preso de novo, e dessa vez por muito tempo. Então é hilário voltar no tempo e ver as opiniões dele. Porra, Bolsonaro, você não... Mano, cadê meu negro de estimação, Bolsonaro? Você não era racista, cara? Cadê meu negro de estimação? Achei que você ia liberar a escravidão de volta, cara. Bom, Tem um ouvinte que falou que isso que vocês veem aqui acho que foi o Goyen que falou. Ele joga um filtro de luz, porque na verdade, se você reparar corretamente, o Bruno Hikikomori é pardo. Ele joga um filtro de luz pra parecer que é branco. Acho que foi o Goyen que comentou isso. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Porque o Bruno Hikikomori não é branco assim. Ele joga um filtro. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Aqui, ó. Uma pessoa melhor a partir de hoje. Pera aí. Deixa eu tentar achar um sem esse filtro. Ele não é branquelo assim. Pô, tá difícil achar vídeo dele sem o filtro. Acho que caiu uma porção deles. Mas isso aqui é um filtro que ele joga, ó. Olha com atenção que vocês vão reparar, ó. Ele não é branquelo assim. Aqui, ó. Pega o vídeo do Pururim. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Ele não é branquelo desse jeito. Ele é pardo, rapaziadinha. E esse nariz aqui é nariz negroide, meus amiguinhos. Ó. Alguém lá atrás aprontou uma. Fez o Jungle Fever. Ó. É só olhar, rapaziada. Só não vê quem não quer. Ó. Opa, meus amiguinhos. Cara, cadê meu negro de estimação? Achei que você ia liberar a escravidão de volta, cara. bom, vocês Só mais uma pra vocês, só mais uma. Ele fala tanto de autodepreciação, não sei o que lá, e que ele é maluco, não sei o que lá. Você já parou pra pensar que quem sofre nessa história toda, além dele mesmo, é a família dele, ué. O pai com a mãe dele. Olha a humilhação. Outra coisa, ele é Hikikomori mesmo. Sem o pai com a mãe, ele morre. E de inanição. Ou seja, ele fez sofrer as únicas pessoas que fizeram ele permanecer vivo. Vocês podem ver nesse vídeo realmente que tipo de pessoa o Bruno é, e o hilário das opiniões dele é que o imbecil tá usando um filtro pra embranquecer a pele, porque ele é bem mais escuro que isso. E vindo dele, que tem esse tipo de discurso, é meio estranho, né, cara? Mas o que acontece? Em 2019 ele foi preso porque foi encontrado pornografia infantil no celular dele. Uau, nenhum choque aqui, e dá pra ver pelas fotos da prisão como realmente ele é um indivíduo perigoso. Olha só, é praticamente um líder do Que PCC, bosta. 1,68 de altura e muito ódio no coração. Que E eu lembro bosta. bem dessa época, eu lembro do pessoal comemorando que ele foi preso, porque o cara era um pedófilo, o cara era racista, ele era extremamente imbecil, e ele ficava só postando as coisas na internet como se não tivesse perigo nenhum. Aqui tem um exemplo de uma pessoa comemorando que o Bruno foi preso, no dia 10 de setembro de 2019, mas como vocês já sabem, deu a lógica. 8 dias depois o Bruno foi solto, porque o cara é mimadinho e a família dele pagou a fiança. Que Inclusive, na bosta. época, criaram essa página aqui. Eu acreditava no poder judiciário brasileiro até soltarem o Bruno Hikikomori. E aí, infelizmente, tem ali os documentos de que a fiança foi paga e ele voltou pra casa. E o que o Bruno Hikikomori ficou fazendo desse final de 2019 até os dias de hoje? Tentando ingressar na internet com um humor meio ed que não funciona pra ele. Eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês. Oi, meu nome é Bruno, e o seu? Eu tenho 20 anos, e você? Deixa eu te perguntar, esse seu cabelo colorido aí, ele é referência a alguma banda ou algo do tipo? Ah, você é girl? Que legal.
Ele ficou tentando fazer esse tipo de conteúdinho meio Ed pra, sei lá, conseguir público online, mas não deu certo, porque ele tem o carisma de uma porta, e nem a rapaziada estranha do Discord se identificava com ele, de tão patético e esquisito que ele era. Então o que que o Bruno fez diante de tudo isso? Ele começou a fazer stream de LoL, e eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês. Sim, fui eu que fui preso por CP, fui eu que fui preso por pornografia infantil, cara, fui eu. Entendeu? Fui eu, idiota! Não, todo mundo já sabe disso, você já sabe disso! Não precisa ficar digitando no chat! Sim, ele começou a fazer stream de LoL, mas ninguém tava lá Chato. pra assistir a gameplay dele, tava todo mundo pra perguntar se ele era o pedófilo que tinha sido preso, coisa que ele era, eu não vejo problema nas pessoas encher o saco, porque ele é exatamente isso, que ele tá se incomodando. Como vocês viram, ele mesmo admitiu que é o pedófilo que foi preso por ter pornografia infantil, então não tem como julgar as pessoas que ficam enchendo o saco dele. E eu vou mostrar outros clipes dele no LoL, porque é um dos motivos que fez ele ter ido pra cadeia de novo, de tão imbecil que esse cara é, mas basicamente ele conseguiu um público até que grande, não porque ninguém gostava dele, porque alguém queria ver a gameplay dele, não, todo mundo só tava lá porque era muito fácil entrar na mente desse cara. Ele parece uma putinha extremamente sensível, qualquer coisinha que digitavam no chat que ele mais ou menos não gostasse, ele começava a bater em si mesmo e até chorar e gritar, e eu não tô exagerando nem um pouco, ele é exatamente isso. Não tem ninguém na internet inteira que goste do Bruno Hikikomori. Todo o legado dele, todo o histórico dele na internet é sendo um cara patético, que só tem um mínimo de público, porque as pessoas gostavam de doar 99 centavos, escrever um texto pra tiltar ele e ver ele se agredindo, surtando com caracteres no computador. Você já entrou aqui sabendo, retardado mental? Eu tinha criança no meu celular, é eu mesmo! Vai fazer o quê? Vai ligar pra polícia de novo? Eu já fui preso, já tô respondendo! E aí essa parte é interessante porque o Bruno Hikikomori usa o argumento de tipo, eu já fui preso, eu não tenho mais o que temer, eu não tô devendo nada. Então eu acho que isso blindava ele de alguma forma dentro dessa cabeça enorme. De brincar com as crianças na jungle, pedófilo! Para de farmar! Nossa, que cara chato. Você tem menos farm, menos... Cara, ele não vem mid por nada! Por nada ele vem mid! Mano, olha que ser humano mais esquisito. Nossa. Ele tá todo putinho da vida com o jogo. Eu lembro quando eu tinha uns 15 anos, eu jogava LoL e eu ficava gritando e xingando no chat. Mas pelo amor de Deus, se você tem mais de 20 anos e fica putinho com o jogo online, eu acho que é um sinal pra você averiguar suas prioridades na vida, sabe? Ele não vem mid, cara! Boa. Como que um homem barbado já se põe na frente de uma câmera e se presta a esse papel? Ah, eu entendo por quê. Porque ele não tem carisma nenhum. E a única forma dele ter um pingo de atenção alheia é sendo esse cara patético que todo mundo vai pra rir e xingar. Vem mid, Cazegues! Cazegues! Cara, como que pode? Eu tenho a impressão, assistindo essas streams, que ele começou com esse personagem. Ah, mas ô rapaziada, vou falar a verdade amarga pra vocês. O pai com a mãe tem culpa. Ele brigou com a professora, o papai tirou ele da escola. Aí acabou que ele virou Hikikomori. A mamãe foi lá e pagou a fiança, já não devia ter pagado. Então é isso. E detalhe, ele fazia essa gritaria toda e a família dele lá, né? Puta que pariu. Que fica puto e gritando com o jogo, porque eu entendo que se não fosse o Bruno Hikikomori e não tivesse todo um histórico absurdo, eu acharia esse conteúdo engraçado e eu acharia que ele teria um público, só que eu sinto que ao longo do tempo ele foi perdendo esse personagem e realmente ficando brabo de verdade, vocês vão entender o que eu tô falando. Matosai tá te chamando de racista sujo. Foda-se esse mundo do caralho! Foda-se vocês! Foda-se todos esses streamers! Ai, caralho! Foda-se vocês todos! Foda-se o Matosai! Foda-se o Yoda! Foda-se o Casemiro! Foda-se a comunidade judaica! Foda-se vocês todos! Aqui ele tava putinho porque um outro streamer chamou ele de racista e com razão, e ele começou a soltar os cachorros tudo em cima de todo mundo. Foda-se a Fátima Bernardes, foda-se fã de Genshin Impact, foda-se a comunidade judaica. Eu não entendi também porque que ele associou a comunidade judaica nisso. Ele realmente gosta de estar associado com coisa antissemita na internet, não entendo por quê. Eu só quero jogar, cara! Eu só quero jogar! E era basicamente isso o conteúdo dele inteiro, ficar gritando e chorando quando alguém chamava ele de pedófilo ou racista, sendo que a outra metade da live era ele admitindo que é pedófilo e racista. Não vou desativar porra nenhuma não, vou trollar essa partida, vou banir essa conta logo e parar de jogar esse jogo.
chegar e mostrar uma suástica nazista na live pra essa live ser banida logo. Eu odeio toda essa comunidade do LoL. Eu odeio vocês da Twitch Chat. Eu repudio vocês da Twitch Chat. Eu tenho nojo de cada um de vocês. É muito patético ouvir ele xingando o próprio chat, porque é as únicas pessoas que dão um pingo de atenção pra ele. E se ele não quisesse essa atenção, era só ele desligar a live, sumir da internet e achar um trabalho de verdade. Porque tem aqueles TikTok dele lá, tem um monte de videozinho que mostra pra gente que ele realmente queria ter um mínimo de atenção, um público ali, só que ele não conseguia, porque esse cara é o inimigo do carisma. Mas talvez o Bruno Hikikomori não seja assim o tempo inteiro. Vamos ver como ele se comunica com outras pessoas na internet. Sua boca, macaco preto. Pois é, ele não tem mais salvação. Eu tenho nojo de cada um de vocês da Twitch Chat. Eu tenho nojo de cada pessoa dessa comunidade do LoL. E todos esses retardados aqui do LoL, esses pro player streamer, eu odeio todos eles. Todos vocês, manos. Eu odeio todos vocês. Todos vocês! Mano, o cara fica tendo esses chilique sozinho na live. Chatão. Alguém chega no chat e fala, tipo, bobo. Ele já começa a surtar. E é interessante ele xingando outros streamers e gente da comunidade de LoL, que particularmente não é um conteúdo que eu consumo, eu acho legal. Mas isso parece muito, tá ligado? Quando você é jovem e aí você quer muito fazer parte de um grupo, só que você não é aceito. E aí você muda a admiração pra ódio. Tipo assim, eu não consegui ser aceito aqui, então eu vou destilar todo o meu ódiozinho contra esse grupo. É literalmente o que o Bruno tá fazendo. Caralho, eu odeio jungler também. Esse todo mundo jungler retardado. Todo jungler retardado, não importa o elo. Do bronze até o challenger, todo jungler merece a mãe estuprada e morta. Olha o tipo de xingamento que ele dá pra outras pessoas num jogo, na internet. Como que ele fica tão brabo com letras num computador, cara? Isso não entra na minha cabeça. Como que você se atinge tanto por coisa na internet? É só sair do computador, que ninguém da internet existe. Isso é patético. É, a gente falou sobre isso da outra vez. A voz dele lembra bastante o Carlinhos. Não o tom de voz. A forma como ele fala. Lembra bastante o Carlinhos, pessoal. Lembra quando o Carlinhos tava desesperado, gritando: "Oh não, oh não!" Desse jeito assim: "Oh, volta, mano! Tá mamando!" Igualzinho. Patético demais, cara. Mas enfim, até agora vocês conseguem perceber que o Bruno Hikikomori não tem medo de ser nazista em live, não tem medo de ser pedo em live e também não tem medo de ser racista em live. Então assim, ele já tava na mira de várias pessoas, era óbvio que ele ia voltar pra cadeia, só que ele é burro demais para achar que isso ia acontecer. Eu vou estuprar uma criança pra aí sim, mano, aí sim eu ser preso, aí sim, cara. Porque a fama eu já tenho, né, mano, aí nunca vai sair. Cara, eu vou estuprar muito uma criança, sério, eu vou estuprar muito uma criança, eu vou estuprar ela e até ela chorar de dor. Olha que cara imundo, ele tem a coragem de mostrar a cara dele ali enquanto ele fala essas coisas, correndo o risco dele voltar pra cadeia. Então, tipo assim, é óbvio que na cadeia o destino dele não vai ser dos melhores, e esse imbecil ainda fala essas merda em público. Então, até agora, além de ser nazista, pedo e racista, ele também ameaçou de abusar de uma criança, ao vivo. O Gerard escreveu assim: o jeito que o Bruno dá rage, ele tem que ser tratado, não é pura maldade. Ok, você tem um ponto. Mas pergunta, Gerard, dá um tratamento pra ele, dá remédio pra ele, você confia em deixar ele solto na sociedade? Pensa um pouquinho. Não dá pra esse cara voltar em sociedade, pessoal. Tanto é que o Mauro escreveu muito certeiro que o advogado deve ter feito uma manobra jurídica pra mandar ele esses 10 anos de cadeia, porque se ele fosse pro manicômio judiciário, ninguém vai soltar. Eu queria que vocês me respondessem: você acha que alguma psiquiatra vai dar laudo pra liberar o Bruno Hikikomori do hospício, sendo que ele falando que ia fazer isso? Eu e vocês aqui, eu não sei se ele faria isso, mas ele falou que ia fazer isso. Nenhuma psiquiatra vai liberar ele do hospício. Ele ia ficar pro resto da vida preso. Como acontece com pessoa que cai em manicômio judiciário e não sai nunca mais. O manicômio judiciário, pessoal, ele pode ser pior do que a cadeia, sabia? Ele pode ser muito pior que a cadeia. Muito pior, pessoal. Gravado pra todo mundo ver esse imbecil. E felizmente dessa vez que ele foi preso não teve nenhuma vítima. As últimas vítimas que eu tô sabendo dessa história até agora é o pai e a mãe dele. Provavelmente vão passar o resto da vida se arrependendo do momento que eles foram transar sem camisinha e geraram um cara tão patético e imbecil quanto o Bruno Hikikomori. Vocês conseguem pensar nisso? O ser humano evoluiu por milhares de anos pra acabar sendo o Bruno Hikikomori.
Eu acho que eu já escutei esse choro dele umas 10 vezes só hoje. Esse choro patético dele é música pros meus ouvidos, porque como eu falei, a stream dele é baseada nas pessoas doarem R$1 pra xingar e humilhar ele e ver ele se batendo, chorando e gritando na live. É uma situação deplorável. Eu quase acabo me sentindo mal por uma pessoa parar numa situação tão patética, mas eu não consigo, porque eu não consigo sentir nada positivo pra alguém tão merda quanto o Bruno Hikikomori. E depois de todos esses absurdos dele em live, deu a lógica. O imbecil acabou sendo preso, a Polícia Civil invadiu a casa dele e prendeu ele de novo. Ele que já tem passagem pela polícia. Dessa vez, Deus realmente foi maravilhoso, porque eu vou ler aqui a notícia pra vocês. Bruno Costa Silva Filho, de 23 anos, denunciado pelo Ministério Público de Goiás por usar a internet para praticar ameaças, preconceito e fazer apologia e incitação ao crime, foi condenado pela Justiça a 10 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, além de 40 dias multa. Segundo a denúncia, o réu, que tinha uma vida digital ativa, possui um canal no YouTube por meio do qual realizava lives e publicava vídeos ameaçando matar crianças, incitava a prática de crimes de estupro e homicídio contra menores, fazia apologia a ataques a escolas, além de destilar preconceito em relação a cor, sexo e naturalidade. Ou seja, ele se fudeu, todos esses absurdos, ridículo que ele falava em live, vai ter punição agora, porque você não pode falar esse tipo de coisa. Eu espero que ele sirva de exemplo por um monte de streamer imbecil aí, que eu também já tô cuidando faz tempo, porque a casa tá caindo pra gente assim, e eles merecem se fuder. Agora o Bruno Hikikomori vai ficar preso por um bom tempo, isso se ele sair vivo de lá, porque ele já não tem um histórico muito legal, mas que sirva de exemplo pra um monte de gente, e ele tá fudido, porque talvez tenha semi-aberto, provavelmente, mas eu acho que pelos próximos 3 ou 4 anos, não, ele tá fudido e ele vai pagar por todas as merdas que ele falou. O vídeo foi só esse mesmo, se você quiser me segue lá. Mas eu não sei se bom comportamento dá abrandamento de pena em terceira prisão, gente. Será que dá? Será que em 4 anos, 3 anos, ele sai da cadeia, será? Com bom comportamento? Não sei, pessoal. Lá no Instagram e no Twitter, eu sou muito mais ativo por lá. E resumo da ópera, Deus é maravilhoso. Tropinha. A casa caiu, tropinha. Será que vai estar solto em breve? Na gringa teve um Pedro que depois de sair da prisão também teve que cumprir medida de ser proibido de usar internet, celular e computador. Será que isso no Brasil também seria imperativo para esse cara sair da cadeia? Mas como é que vai impedir o cara de usar, será? E rapaziada, cadeia no Brasil é salgado pra caramba, viu? Esse cara vai... Não tô dizendo pra vocês que ele vai pagar tudo. Mas esse cara vai penar muito lá dentro, viu, rapaziada? Puta que... Ele mimadinho, acostumado com todinho, pãozinho com presunto e queijo. Mas lá dentro ele vai penar, viu, rapaziada? Estou pensando muito mais nas prisões de Mauro Cid e Robinho. Não conheço Mauro Cid, não. Robinho também vai penar bastante. Mas o Robinho, ele é muito rico. Ele pode pagar benefícios na cadeia. O Robinho vai sofrer, mas menos. O Robinho deve ficar uns 3 anos guardado. 3, 4 anos guardado. Agora esse Bruno aí. Mas a cadeia pra esse cara é salgada, viu? Pessoal, esse cara vai penar, viu? Cadeia é salgado, pessoal. Sou autista. O comportamento dele é de autista com comorbidade, deficiência intelectual, transtorno opositivo desafiador e transtorno de personalidade antissocial, tudo junto. É bem possível que se ele for periciado por psiquiatra, seja considerado inimputável devido à combinação deficiência intelectual com o TOD. Ele provavelmente vai ser internado em 2, 3 anos, dopadão, vai ser solto e ficar solto até uma recaída. Acho que não, mas posso estar falando bosta. Sou autista também e percebi bastante dele que se enquadra em TPAS, não sei o que é, e TOD. Tô só na parte do autismo que eu não vi tantas coisas, já que não é só no autismo que apresenta autoagressão. A maneira que ele falou lembra o Mario Games, até o tom de voz é parecido.
Ele vai ficar numa ala de pedo, provavelmente. Nossa, cadeia no Brasil, ô rapaziada. Cadeia no Brasil é salgada. Falando sério pra vocês. Ei, mas essa cadeinha vai sair cara pra ele, viu, pessoal? Ele que tá acostumado com todinho, pãozinho com mistinho quente da mamãe. Ei, mas esse cara... Ó, só pra começar, pra gente começar a conversar. Esse cara vai ficar uns 3 meses dormindo no boi. Com certeza. Porque ele não vai ter a malícia de pedir pros caras deixar ele ir pra cama. Ele não vai ter essa malícia. Ele não tem essa esperteza. Ele não tem nenhum linguajar da cadeia. Ele vai ficar uns 3 meses só dormindo no boi. Aí um dia alguém vai ter dó dele e vai mandar ele pra meiota. Depois da meiota, depois de um ano, vão arrumar uma cama pra ele. Todinho, acabou. Vai tomar café puro. Pão seco, de vez em quando vai ter uma margarina. Marmitinha. Talvez isso conserte ele. Ele precisa de ajuda psiquiátrica sem meme. Então, cara, tudo bem, eu concordo com você. Tá bom, vamos dar um remédio pra ele tomar. Eu concordo. Mas você confia em deixar esse cara solto? Eu não. Você confia em deixar uma criança perto desse cara? Eu não. Ah, não sei se vão estuprar ele, Bill, porque tem regra. O estupro tá proibido na cadeia, mas não sei. Eu realmente não sei. Porque como ele vai pra ala dos pedófilos, pedófilo com pedófilo, dá jogo, né? Se os pais tiverem grana, logo tiram ele e colocam em internação. Então, se ele for pro manicômio, ele não sai mais. Pode escrever. Se ele for pro manicômio, ele não sai. A não ser que seja um manicômio particular, né? Mas aí os pais dele vão ter que ter muita bala na agulha mesmo. Só se os pais dele, sim, são muito ricos, vão pagar uma clínica particular e a juíza vai aceitar. Mas aqui tá escrito que não cabe recurso. É o que tá escrito, não cabe recurso. Eu acho que ele vai ter que pagar essa cadeia mesmo. Ele vai ter que ficar 4 anos, 3 anos e pouco em bom comportamento e sair. Tem, Sapupu. Chama seguro. Não é solto, mas ele pode ficar 10 anos no máximo em um hospital psiquiátrico. Ó, rapaziada, mas... se tiver rebelião, ele roda logo, sim. Olha, Dedes, o que eu converso com o pessoal é que manicômio judiciário, pra você sair do manicômio judiciário, tem que ter aprovação do psiquiatra. E pra ele dar uma aprovação, é difícil. É a saidinha, né? Estavam querendo acabar com a saidinha. Eles estavam querendo acabar com a saidinha. Que doideira, hein, pessoal? Vamos voltar pro anime? Essa foi doideira, hein, pessoal? É, tropinha. Cuidado com seus atos. Cuidado com seus atos, pessoal. Eles podem não ter volta.